Olá, sou Marcela Ré, dirigente da Casa de Umbanda Cabocla Jurema da Mata. Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história dentro da Umbanda. Tudo começou lá na minha infância, quando minha mãe me levava para a festa de Cosme e Damião. Eu adorava, né, comer aquelas comidas, aqueles doces, só que não frequentava porque meu pai era protestante e minha mãe se anulou a religião da Umbanda por conta dele. Né? Antigamente acontecia muito isso. As mulheres deixavam de seguir suas religiões por conta dos maridos e assim aconteceu com a minha mãe. Minha avó materna, ela frequentava terreiro, mas não era médium atuante, mas tinha mediunidade também dentro de casa, porém também abafada. E não foi diferente com a minha mãe. Aconteceu a mesma coisa. Quando eu fui crescendo, lá na minha infância eu tenho uma amiga, muito amiga, até hoje em dia é minha amiga, madrinha de uma filha minha, inclusive, e a mãe dela recebeu uma cigana. Uma vez eu estava na casa da mãe dela, me veio ela e falou assim: amiga, minha mãe tá te chamando lá no quarto, a cigana dela quer falar com você. Gente, eu tremia, fui até lá. E depois de que eu conversei com ela, a primeira conversa eu fiquei assim muito nervosa. Mas depois eu falei mais 3 vezes, mas sempre tive medo, assim. E aí começou, eu sentindo medo, sempre achando que eu estava sendo vigiada. Eu tinha medo de subir escada, de dormir, de escuro. Sempre parecia que tinha alguém me olhando, me prestando atenção em mim. E aquilo me deixava desconfortável. E aí, quando eu comecei a namorar o meu atual marido, há 18 anos atrás, e a família dele muito umbandista também, né, candomblecistas, umbandistas, a gente começou a ir a algum terreiro de uma amiga deles, e lá eu comecei a ir. Só que perto da minha casa tinha uma casa chamada Casa de Jurema. Eu comecei a frequentar também, e aí começava a se manifestar na assistência. Era um arrepio, era uma tremedeira, parecia uma cólica, dor de barriga, eu não sabia o que era. E aí eu comecei, tocava para Jurema, naquele ponto específico de Jurema, eu começava a incorporar na assistência, morria de vergonha, mas era uma coisa incontrolável. Hoje eu entendo, né, que todos passam por isso. E eu também passei, por isso que na minha casa a gente tem muito carinho com esse tipo de atitude. E de lá pra cá, fiquei 3 anos participando dessa corrente mediúnica. Fui convidada a entrar por uma cabocla Jurema que tinha no terreiro. E comecei a participar das correntes mediúnicas de desenvolvimento. E lá, meus guias vieram muito rápidos, coisa de 3 a 6 meses no máximo. Todos os meus guias já estavam lá prontos e lá eu fiquei. Fiquei lá por quase 3 anos. Só que eu ficava lá no desenvolvimento ainda. Não fui da corrente. Lá era uma casa muito grande, no Engenho Novo. É uma casa com associados, então não tem um único dono e tem muitas regras para tudo. Então eu não me adaptei muito bem. Discordava de algumas coisas, mas saí de lá com as portas abertas, tanto que eu voltei lá. Na festa de Oxóssi da agora de 2020, eu voltei lá para conversar, para participar da gira, e fui super bem recebida. E aí de lá eu entrei numa casa de Caboclo Mata Virgem, que eu fiquei durante 5 anos. Já entrei, né, participando, frequentando, entrei para a corrente. E logo nas primeiras semanas que eu entrei, todos os meus guias riscaram ponto e mostraram para que vieram. E eu me iniciei na corrente mediúnica, né, nos trabalhos mediúnicos. E lá fiquei por quase 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos, não lembro exatamente o período. Foi quando a Jurema da Mata, minha mentora, veio em terra e falou que queria uma casa, que não estava mais querendo trabalhar naquele lugar. Foi um choque para mim, porque eu não esperava.
Era uma gira de caboclo. Ela deu um recado, ela se despediu de todos, agradeceu o dirigente, fez discurso. Quando eu desincorporei, eu me derramei em lágrimas, porque eu não esperava mesmo que ela fosse ter uma atitude dessa. Achei que ela fosse me comunicar, não sei, falar alguma coisa pra mim antes. E aí eu saí, eu fiquei sem casa um ano, procurando casa pra voltar a trabalhar, porque eu não acreditei nessa história, nessa missão. E fiquei procurando casa pra trabalhar, porque eu tinha me mudado também. Eu vim aqui pra Jacarepaguá. E nessa busca incessante, eu comecei a passar muito mal, de frequentar casas e não estar em casas. Nesse meio termo, eu também frequentava uma casa que era de nação, né? Tocava para Angola e tinha toques de umbanda pontuais. E eu amo, né? Eu gosto muito de lá. Só que eu não sou mulher de candomblé, de viver uma rotina de candomblé. Eu gosto de rotina de umbanda, das práticas ritualistas de umbanda, e não me adaptava. Só que um dia Ogum me pegou dirigindo, né? Eu sou filha de Inhaçã com Ogum. Até então eu achava que era Inhaçã, que era de frente. Só que Ogum, eu descendo a Grajaú de Jacarepaguá, Ogum, eu senti minha boca grande, eu dirigindo com várias curvas. E aí eu senti a minha boca assim crescendo, minhas mãos crescendo no volante, eu tomando uma forma assim abrutalhada de um negro muito forte. E meu coração acelerado, foi quando eu tive que parar o carro, eu me tremia toda. E já tinha acontecido isso comigo 3 vezes, essa era a 4ª vez. Só que essas 3 vezes aconteceu comigo dentro do terreiro de Angola que eu frequentava. E todas as vezes eu ia pro Rancor e ficava lá. Dessa vez aconteceu comigo sozinha, me deu muito desespero. Foi quando eu liguei para uma amiga minha. Essa minha amiga ligou para essa mãe de santo para me atender. Fui para lá, e de lá ela ia para a Austrália. Não tinha como me ajudar, porque ela jogou, né? Na verdade ela não jogou, ela conversou comigo e falou assim: Marcela, já sabe qual é o seu problema. A sua feitura, né? Isso aí você já tá sabendo há muitos anos e você tá enrolando. Ai, eu não acreditei, mas eu fiquei tão desesperada que eu saí de lá convencida que eu ia ter que fazer o santo. Só que ela tava com uma viagem marcada e não tinha como adiar, nem adiaria por conta do meu caso, e que eu teria que esperar, e falou que ia fazer a lista para eu começar já comprando, e quando ela voltasse, se isso continuasse a acontecer, a gente fazia o santo. Eu saí de lá, assim, mega convencida de que eu ia fazer o santo. Super a favor já, aceitando. Quando eu cheguei em casa, passei isso pro meu marido. O meu marido, meu amor, se é isso que você quer, a gente vai. A gente conversando, isso foi cedo, né? Porque foi no dia seguinte de manhã que ela me atendeu. Então foi cedo que eu conversei com ele, assim que eu cheguei. E no dia seguinte... Jurema veio na minha casa. Eu não sou de receber entidade em casa, raríssimas são as exceções que eu trabalho em casa, ou para um filho, ou para um parente, ou para um amigo bem próximo, o que quase nunca acontece. Nesse dia a Jurema veio muito firme e falou que a partir daquele dia todos os meus problemas espirituais estariam cessados desde que eu abrisse uma casa. Ela ditou todas as regras da casa, da fundamentação da casa, dos pontos que ela queria, a iniciação, qual é o início, qual é o fim. Ela deu o Eledá e o adjuntor de várias dos meus familiares todos que moram comigo, e de lá aconteceu. E aí eu comecei a buscar os lugares aqui em Jacarepaguá, e deu nisso. Hoje a casa de Umbanda aqui no Tanque, casa de Cabocla Jurema da Mata, está ativa, com a honra e a glória da Jurema, minha mentora querida, e assim sou muito grata. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história, e num outro vídeo a gente entra mais no assunto.